Amém. Amém, irmãos. Bom, boa noite novamente, né? Tô feliz aqui por a gente tá voltando, né? A nosso estudo de Mateus hoje, né? Aí com a presença dos nossos irmãos aí que estavam viajando, né? Tô sentindo falta da Gabriela. Gabriela tá bem? Tá tudo certo com ela? Acho que ela não tem estado nessas lives aí, né? Mas amém. Qualquer coisa, vocês me falam aí pra gente orar, tá bom? Mas ela A Gabriela, tá a tudo bem. Gabriela está bem, mas está um pouco atrasada. Ah, tá. Não é que ela não esteve na última live, só por cuidado mesmo. A gente sente falta dos amigos. Não, ela está bem, está, obrigada. Está bem, Amém. sim. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos tentar retomar aqui, né? A gente faz umas semanas que nós não estudamos o Mateus, então, recapitulando só rapidamente aqui, nós começamos o livro de Mateus, né? O livro começa na genealogia, né? Nós lembramos que Mateus escreve para os judeus, né? E ele, nesse primeiro capítulo, ele prova ali que Jesus veio da descendência de Davi, né? Da raiz de Davi, como era profetizado, defendendo ali ele como Messias, né? Depois disso, aí vem aqui o livro narra o nascimento de Jesus. Nós vimos ali, né, a visita dos reis magos, que nós descobrimos que eles não são, não há uma prova que eles são reis, né? Isso faz parte de uma tradição, né, dos historiadores antigos, de uma teoria, mas acredita ser assim por causa de algumas evidências. Aí ele vai, avisado por Deus, ele vai para o Egito para fugir dali do assassinato ali, né, dos meninos, das crianças, né, avisado por Deus, né, do rei Herodes ali, do Herodes que dominava aquela região e tentou ali impedir que o Messias nascesse e prosperasse, né, como se pudesse evitar a vontade de Deus, né, como se alguém pudesse impedir, né, a vontade de Deus. Mas enfim, ali então ele volta. Nós vemos a figura de João Batista, que já pelo Espírito Santo antecipa a pregação de Jesus, de arrependimento, né? E do fim, né? Falando que o fim está próximo, então é necessário arrependimento, né? Depois nós vimos que ele batiza Jesus para que a lei fosse cumprida, né? Jesus ele é tentado ali, né? Ele vai para a presença de Deus antes de começar o seu ministério. Ele se consagra a Deus, ele faz ali uma aproximação de Deus, ele entende o que Deus quer para a vida dele. Isso é um ensinamento para nós, amém? Antes de nós fazermos ali os nossos planos, nós ali nos aproximarmos de Deus e sentirmos que a nossa vontade é a vontade de Deus, né? Pedimos ali graça e direção para Deus, é isso que Jesus faz no deserto. Logo após isso, Deus permite que o inimigo ali teste Jesus, né? Tente a Jesus, e ele preparado, porque ele estava consagrado a Deus, ele consegue entender através da palavra, ele expulsa o inimigo, né? Não por força, mas pelo Espírito de Deus, Espírito da verdade, o inimigo foge dele. Amém? Aí Jesus volta para Galiléia, começa o seu ministério, chama os seus discípulos, né? Começa a chamar os seus discípulos. Então, aí Jesus começa a pregar a sua mensagem, né? Falando da vocação dos discípulos, que somos nós, né? Hoje, os discípulos somos nós. Então, nós temos aí, ele fala que nós somos, ou precisamos ser, se somos discípulos, sal da terra e luz do mundo. Amém? Então, isso é bem relativo a nós, né? O que nós fazemos, né, no reino espiritual. Então nós somos luz do mundo, sal da terra, amém? Isso todos nós, né? Não é só o pastor, só o obreiro, só a pessoa que está mais tempo na igreja, não. Todos que se convertem, eles são luz no mundo, amém? Eles precisam ser luz, é isso que Jesus diz aqui, então, logo depois.
Então, Jesus disse que ele veio cumprir a lei. Jesus, então, começa a ensinar ali, né, sobre doutrina e através aqui do Sermão do Monte já, né, ele está aqui no Sermão do Monte já, ele começa a explicar alguma coisa do Antigo Testamento que estava incompleta, ele começa a completar o sentido, dar sentido às coisas que eram lei apenas, né, ele começa ali completar, né, ouviste o que foi dito, aí ele completa, eu porém vos digo, né, e ele completa o entendimento dos seus seguidores. Amém? Então nós paramos aqui. Eu acho que nós paramos aqui. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas nós paramos aqui na questão do 33 ao 37. A gente leu aqui, né? A questão de não jurar. Lembra? Não devemos jurar por coisa alguma, né? Porque não temos como pagar o juramento, né? Não temos autoridade para isso. Amém? Então, aqui não jureis pela tua cabeça, 36, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. E no 37 ele diz, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, que passar disso procede do maligno. Então, ele está dizendo que a palavra do cristão deve ser uma verdade constante, né? Não deve assumir compromissos, né, que não possa cumprir, não deve exceder, mas deve dizer o que ele diz deve ser uma verdade, deve ser cumprido, né, deve ser digno de crédito. Amém? Eu vejo aí que a Gabriela já entrou. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos aí. Hoje nós vamos então começar aqui no 38, versículo 38. Amém? É isso aí, né? Errado vocês gritam aí, tá? Amém. Vamos lá então. Aqui eu tenho da vingança. Olha só. Então Jesus começa aqui no 38. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Amém? Então, antes de eu ir para o 39, esse olho por olho, dente por dente, faz parte do Código de Hammurabi, né? A lei do Talião, que tinha alguns códigos antigos, anterior a Cristo, né? Séculos antes de Cristo já havia se editado e estava em alguns códigos de lei, né? Alguns códigos civis, assim, né? Dos povos antigos, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, o entendimento que a gente tem disso é meio distorcido. Assim, tipo, eu vou vingar, né? Olho por olho, dente por dente. Parece uma palavra, a princípio, de uma vingança meio terrível, mas na verdade isso começou a existir para que não passasse disso, né? Para que a vingança fosse proporcional ao crime cometido, porque senão passava daquilo, né? Por exemplo, alguém alguém roubou alguém. Então, o que essa pessoa poderia fazer, né? Qual que seria a lei para castigar essa pessoa, né? Qual seria o castigo do crime? Essa pessoa não ia morrer, né? Ela ia ser roubada de alguma coisa, ela ser tirada alguma coisa dela, né? Então, para que não ultrapassasse, a vingança não ultrapassasse o crime, então existia essa lei, né? Olho por olho, dente por dente, ou seja, você fez o mal para mim, então você vai ter um mal proporcional, não maior, amém? Do que você fez, né? Do que você causou. Então Jesus está citando isso daqui, mas aí Jesus coloca ali o entendimento dele, né? De Deus para nós. Então ele complica um pouco a situação. No versículo 39 diz assim: eu porém vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir uma face direita, volta-lhe também a outra. Amém? Eu vou ler até o 42, tá? O 40 diz assim: ao que quer demandar contigo, né, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. A quem te pede não te voltes as costas. Dá a quem te pede, perdão,
e não te volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém? Então esses 4 versículos aqui falam de alguma coisa assim, nós podemos entender, mas fica parecendo, né, uma coisa meio difícil de se cumprir no nosso tempo moderno, né? E a gente fica pensando como é que Deus Jesus quer que nós encaixemos isso, né? No sentido de a gente fazer, como é que hoje você vai oferecer uma face a outra pessoa, né? Alguém te bateu ali, né? No caso, alguém te feriu a face, você mostra outra face, né? Alguém quiser tirar sua túnica, ou seja, né? Aquele que quer roubar uma coisa, você dá outra parte do teu vestimento ali, né? Então, assim, você fazendo a vontade dos outros, né? E o 44 é ainda mais, assim, difícil, né? Além da gente fazer essas coisas, Deus pede, inclusive, para a gente amar o inimigo, né? Veja lá. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? Então, a gente assim fala, ó, legal, isso aqui eu tenho o seguinte. Mas se a gente for honesto conosco mesmo, a gente muitas vezes acha que esses versículos aqui são impraticáveis, né? Nós temos aqui um problema de ser a palavra de Deus. A gente não tem a desculpa que muitas vezes nós temos. Ah, isso daí é do Antigo Testamento, né? Então não é uma lei para nós, não, é próprio Jesus falando, né? É o próprio Jesus aqui falando, né? Então o que eu vou dar a minha impressão prática disso daqui, tá bem? Eu preciso ser sincero, como eu gosto de ser. Eu digo assim, literalmente, algumas coisas para nós pode parecer impraticável, e realmente parece impraticável. Então você imagina no mundo hoje onde a gente está cercado de maldade, né? Cercado de pessoas que querem realmente sugar até a última gota, né, das possibilidades. Imagina você sendo ali entregando tudo que você tem, né? Então eu vejo que a Bíblia, eu vejo que Jesus ele tá colocando para a gente aqui uma questão de prática cristã, né? No sentido de você realmente poder observar isso daqui e conseguir amar a pessoa, conseguir fazer algo pela pessoa, não diretamente no sentido de você aqui tirar a sua roupa e dar para as pessoas, mas que você pode realmente favorecer aquela pessoa no contexto do que ela está pleiteando. Então eu vejo que, por exemplo, você oferecer outra face, não é exatamente você estar ali brigando e você começa então a deixar a pessoa te espancar. Amém? Mas você pode usar de misericórdia, mesmo no contexto de você se defendendo, você mostrar misericórdia para aquela pessoa. Amém? Você não abandonar aquela pessoa nesse contexto da briga, mas você ir atrás, você conseguir reverter a mentalidade daquela pessoa, você oferecer perdão para aquela pessoa, e você então, dessa forma, você está oferecendo o teu coração, está oferecendo a possibilidade de reconciliamento, e você não guardando um sentimento ruim com aquela pessoa. Você não deixando que aquilo se torne assim você vingue, né? Ou tenha um sentimento de vingança com aquela pessoa. Então, o que eu vejo na prática isso é Jesus nos dizendo assim: olha, quando alguém te prejudicar, a tendência ou a tendência do natural do homem é que você tenha um sentimento de querer prejudicar aquela pessoa de igual forma, né? Você desejar para aquela pessoa o mal que ela te deseja, né? Você tentar prejudicar ela como ela te prejudicou. Mas Jesus não, ele fala, você deve oferecer outra face. Então, irmãos, para mim, isso é uma leitura nem sempre literal. Amém? Nem sempre literal. Ela pode ser
ela pode ter uma literalidade, porque você não vai atacar a pessoa, você vai ali, ao invés de você revidar, você se ausentar, sim. Amém? Mas ela não é sempre alguma coisa assim que você possa entender como, então eu tenho que ser uma pessoa, vamos dizer, permissiva, né? Permitir que a injustiça venha sobre a minha vida e fique daquela forma mesmo. Amém? Não é isso que Jesus quis dizer, pelo menos na minha leitura, tá? Eu estou aberto para que você discorde e converse comigo. Mas eu vejo que Jesus está dizendo assim, o sentimento, ele vai continuar isso aqui, e até o final do capítulo, eu acho que vai ficar mais claro isso, né? Quando Jesus falar sobre, nós vamos ver aqui a atitude de Deus para conosco, nós vamos ver que Deus ele age de uma forma igual nesse tempo presente. Então, no sentido da gente não buscar uma justiça própria, amém? É o que vai, no contexto aqui que vai seguir, é o que eu entendo do decorrer aqui das palavras de Jesus, amém? Então vamos lá, vamos continuar eu vou continuar, depois qualquer coisa vocês me interrompam aí. Eu vou continuar aqui os outros versículos, até a gente terminar esse capítulo, provavelmente, eu acho que sim, para que a gente encontre então um sentido geral, tá? Vamos unir esses versículos que a gente já leu com esses próximos aqui, e vamos ver se o sentido do que Jesus está dizendo é esse que eu entendi, amém? Então vamos lá. O 43 diz assim: ouviste o que foi dito. A gente já leu o 44, né? Mas vamos ler de novo. Ouviste o que. A gente leu o 40, 41. Sim, 43. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amém? Isso daqui não é bíblico, tá? Não tem um versículo que diz isso. Mas era uma tradição, né? Aqui no meu comentário eu tenho que era uma tradição judaica, tá? Então eles tinham essa coisa. Se a pessoa não fosse ali judeu, eles tinham ali um preconceito, né? E eles odiavam até aqueles que não eram ali do seu povo, né? Então, que eram considerados inimigos, existia ali um sentimento de ódio. Aí Jesus vem e corrige, ele diz: eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? E aí o 45 diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vira a chuva sobre os justos e injustos. Amém? Então aqui eu acho que eu começo a perceber o que Jesus está querendo passar, né, para nós aqui. Então ele está dizendo que aqui a gente encontra uma resposta, porque na nossa percepção existe uma injustiça no mundo. Nós nos sentimos injustiçados muitas vezes, porque a gente diz assim: poxa, eu procuro fazer o bem, eu procuro servir a Deus, eu faço a coisa certa, e parece que aquele que faz as coisas erradas, parece que se dá melhor, ou tem as mesmas chances, ou parece que Deus não castiga o ímpio, Deus não castiga aquele que faz a maldade. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que realmente nós vivemos num tempo, ou que muitos chamam de dispensação, né? Ou tempo, ou época da graça. Nós não vivemos ainda sob o império da justiça, né? Então, a justiça de Deus, que ela é real e ela vai acontecer, ela não se efetivou hoje na nossa vida ainda, nesse tempo presente. Então nós precisamos entender que nós estamos num tempo de transição. Amém? Não é tudo que nós sabemos que Deus pensa. Não é como as coisas vão acontecer no tempo ideal, na vontade de Deus ideal, que nós sabemos que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, né? Romanos 12, 2 fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é porque nós sabemos que existe essa vontade boa, perfeita e agradável que nós vamos ver isso se materializando hoje, agora. Então nós vamos nos conscientizar que nós estamos numa época de transição.
onde Deus permite que o mal exista junto com o bem. A injustiça, ela existe junto com a justiça. Só que a justiça hoje é para os espirituais, porque ela não é uma justiça visível muitas vezes. Amém? Então o cristão, ele tem uma percepção de justiça diferente das pessoas que não acreditam. Então a Bíblia também chama isso de fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Então nós temos dentro de nós, irmãos, uma certeza de que Deus está no controle de tudo. Amém? Por isso nós não agimos fazendo uma justiça com as próprias mãos. Nós não agimos no mundo físico para que a injustiça seja reparada. Amém? Nós não fazemos com que as coisas aconteçam. Nós não julgamos e nós não consertamos ninguém, né? Muitas vezes o erro do cristão é querer consertar as pessoas, como se nós tivéssemos o poder de colocar na mente das pessoas aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Sendo que Jesus mesmo está dizendo que o Pai Celeste, ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Amém? Eu peço que você preste atenção um pouquinho nisso, você medita sobre isso. Quantas vezes você ficou revoltado e você até ficou chateado com Deus, porque Deus não castigou a pessoa, porque Deus não fez a justiça que você achava que ele tinha que fazer. A Bíblia está dizendo que nós vivemos num tempo onde Deus não exerce uma justiça diretamente nesse tempo presente, mas ele está dando tempo para que o homem se arrependa. Ele está deixando as coisas acontecerem, aparentemente sem uma consequência, mas que haverá uma consequência. Nós sabemos que haverá. Amém? Mas não nesse tempo presente. Então, essa revolta que nós temos é uma revolta de falta de conhecimento. É uma revolta de quem não tem fé no Deus da Bíblia, de quem espera um Deus vingador, como os judeus esperavam Jesus matando os romanos. Os judeus não esperavam assim? Jesus vai vir e vai acabar com esses romanos. Essa vai ser a justiça de Deus. Mas Jesus prova que não foi assim. Jesus, ele não foi entendido, até hoje ele não é entendido por alguns judeus, porque ele não é assim. Amém? Então a justiça de Deus se dá no tempo da justiça. Vai ter um tempo então que ele virá para julgar a toda a obra, né? E tudo que nós fizemos vai estar ali no livro da nossa vida. Ele vai ser aberto no dia de julgamento final e nós vamos saber se nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, nós seguimos, nós esperamos, nós confiamos, nós passamos por injustiça nesse mundo, mas nós permanecemos, porque nós sabíamos que um dia Deus ia vir e ia julgar toda a injustiça. A Bíblia diz que ele vai enxugar toda lágrima. Vai lá em Apocalipse, você vai ver que toda lágrima será enxugada por Jesus. Então nós temos um Deus que vai se manifestar com justiça e glória. Mas não é agora. Amém, irmãos? Agora nós somos... Jesus mesmo fala, bem-aventurados os que são humilhados, porque deles é o reino dos céus. Sabe, irmãos, nós temos percalços na vida. Muitos vão olhar para a gente e dar risada. Olha lá aqueles que creem, os crentes, aqueles que vão na igreja, aqueles que ficam aí rezando, né? Ficam orando. E esse é o tempo presente, irmãos. Então, o nosso coração vai se abalar por causa dessas pessoas que tentam atingir a nossa alma. A nossa alma, ela deve ser tocada apenas pelo Espírito Santo, irmãos. Nós temos um guia, uma certeza de Deus, nós temos paz daquele que nos enviou e vai fazer a justiça na nossa vida, mas não agora. Então, mais uma vez, eu vou ler para vocês. A Bíblia está dizendo, através de Jesus, assim... O Pai faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Amém? Você pode aceitar isso ou você acha que Deus está errado? Vamos continuar brigando com Deus, dizendo assim, não, Deus, tem que ser agora. O Senhor tem que castigar aquele fulano lá. Olha as coisas que ele fala, olha o que ele faz. Amém? Irmãos, Deus está no controle de tudo. Amém? Ele vai fazer da melhor maneira. Eu tenho um versículo que fala sobre Jesus agia dessa forma. 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 23 e 24. Olha que impressionante, né? O nosso mestre, ele sabia disso. Deixa eu ver se eu acho aqui na Bíblia mesmo. 1 Pedro 2, 23. Está falando de Jesus aqui, amém? 1 Pedro 2, 23 e 24. Diz assim: pois ele Jesus, tá? Quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro em nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Amém? Jesus, então, quando ele era ultrajado e maltratado, então o próprio Jesus era ultrajado e maltratado? Sim, humilhado, né? Morreu uma morte de criminoso. Ele, não tendo pecado, morreu uma morte de criminoso. Então, ele, o que ele fazia quando as pessoas xingavam ele, ultrajavam, tiravam ali, né, caçoavam dele, o que ele fazia? Ele não revidava, mas ele entregava-se ao justo juiz. Ele entregava essa justiça a Deus, porque ele sabia que Deus ia julgar. Amém? Então, eu vejo assim, irmãos, voltando ali ao 39 a 42, quando Jesus diz assim, quando alguém te ferir uma face, você não tenta revidar, você não revide, por quê? Porque se você revidar, você vai estar agindo com a mesma lógica daquele que te fere, e ele espera com aquilo fazer justiça, ele espera que você seja subjugado por ele. Então, se você quiser reverter e subjugar aquela pessoa, você está agindo com o mesmo propósito daquela pessoa. Mas se você deixar com que aquilo não afete a sua fé, se você mostrar para aquela pessoa que você não se move por essas coisas, né, por esse domínio físico, por essa intimidação, mas você se move pelo amor, então você vai mostrar para aquela pessoa que os seus propósitos são, que o seu fundamento é outro. Então você mostra para aquela pessoa que há um outro fundamento na sua mente. Você não vive para se justificar na terra, para ser melhor, para ser o bonzão, para ser mais forte que ninguém. Você vive pela graça e você confia na justiça de Deus. Amém? Então isso é você oferecer outra face, né? Na minha humilde opinião, né? Você está dizendo para aquela pessoa que a motivação e a razão que faz você agir não é o retorno daquilo que ela te fez, mas você tem dentro de si um amor, que ele é inabalável. E por mais que aquela pessoa te odeie, você vai continuar amando ela. Amém? Jesus não diz logo depois, ame aos seus inimigos? Ou seja, inverta aquela lógica que ela tinha, que ela está oferecendo para você. Ela tem ódio, ela tem desprezo por você, ela quer te subjugar, mas você não. Amém? Você não tem essa lógica, porque você está permeado pelo amor de Cristo. Então só o que você tem para oferecer para ela é o amor. Nesse sentido, você oferece a outra face. Amém? Então eu fiz uma leitura aqui minha, tá? Espero que vocês entendam, enfim, né? Até me contrariem aí, mas é o que eu penso da mente de Cristo. Quando Cristo diz assim, olha, se alguém quiser te levar alguma coisa material, né? E você de repente não for imprescindível, deixa essa pessoa, né? Jesus é o mesmo que diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é isso? Então existem prioridades, irmãos. Eu não posso me igualar a uma pessoa que vem querer me destruir, eu não posso querer destruir ela, porque em mim não opera esse espírito, em mim opera o espírito do amor. Amém? A Bíblia diz que o amor é o mais importante. Amém? A Bíblia diz que Jesus é amor, Deus é amor.
Então não há nada maior do que o amor vencer o ódio, né? O ódio quer vencer o amor, mas o amor precisa vencer o ódio. No cristão verdadeiro é assim que acontece. Eu tenho capacidade de mirar, de ficar nervoso, de vamos dizer, ficar revoltado com algumas situações? Tenho, mas eu também tenho capacidade de perdoar. Não por mim, mas pelo Espírito que habita em mim. Amém? Quando o Espírito de Deus está em mim, então eu perdoo. Então eu entendo que Deus está no controle. Amém? Então, glória a Deus. Eu acho que ficou claro, né, essa questão aqui de como Deus age no mundo de hoje. Então, Deus ele não vai resolver as coisas agora nesse mundo. Amém? A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. Então esse mundo ele está permeado pelo mal. O espírito que domina territorialmente aqui o mundo é o espírito maligno. Amém? A Bíblia diz então que há uma grande escuridão no mundo, né? Para o povo que tinha escuridão veio a luz. Qual que é a luz? Jesus. E nós somos o quê? Luz do mundo, sal da terra. Então nós andamos em lugares escuros. E quando nós encontramos as trevas, que é a maior parte, né, do nossa caminhada, a gente está exposto às trevas, nós o que nós fazemos? Nós brilhamos como luz. Amém? E as trevas elas vão embora. Amém? Elas vão embora por quê? Porque chegou a luz. Não é por força, não é por briga, não é por discussão, não é por convencimento intelectual, é pelo amor de Deus que ele penetra e ele entra no ambiente onde você expõe a luz. Amém, irmãos? Então é isso que Deus tem feito, é isso que você é na vida das pessoas. Amém? É isso que nós somos. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, glória a Deus. Então não chegou o tempo do juízo ainda. Amém? Não chegou. Vai chegar, mas não chegou o tempo do juízo. Agora, versículo 46 e 47 juntos. Amém? Versículo 46 e 47. Vamos ler? Diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, irmãos, nós não podemos ter a mesma consciência dos que não conhecem a Jesus. Amém? Continuando o mesmo raciocínio, né? Jesus está batendo numa tecla aqui. Amém? Jesus está colocando várias frases para enfatizar a mesma ideia. Não era assim a poesia semítica, né? A poesia dos judeus? Ela falava 3 vezes para que entrasse na mente. É assim que a nossa mente guarda. Jesus volta a dizer aqui, olha, a nossa consciência não é igual à consciência, não pode ser igual à consciência dos gentios. Se os gentios só amam os amigos, nós amamos os inimigos, porque em nós opera um amor diferente. Amém? Em nós opera outro espírito. Então Jesus está dizendo isso de novo. Amém? A meta é ser semelhante a Cristo, imagem e semelhança. Esse é o que Jesus está dizendo. Olha, eu nasci do amor, né? A Bíblia diz, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, né? Que deu seu Filho unigênito. Então, o amor motivou a vinda de Jesus. Jesus veio por causa do amor de Deus. O amor de Deus, então, ele está sobre Jesus, ele é a bandeira de Jesus, e Jesus está dizendo, olha, vocês precisam amar. Se vocês dizem que são meus filhos, então vocês amam, né? Então, Gênesis 1:26 diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Amém? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual a imagem, qual é a semelhança que nós temos de Deus? O amor. Se Deus é amor, nós precisamos nos revestir do amor de Deus. Amém? O resto é conversa. Mas o amor... Então Jesus está dizendo, vocês pensam que só vão amar as pessoas fáceis? Né? Só as pessoas doces, né? Que te elogiam, que estão presentes. Não, vocês têm que amar aquele... carne de pescoço, né? Aqui no Brasil a gente chama carne de pescoço. Aquelas pessoas difíceis, né? Que é difícil de engolir.
Parece que está sempre te contrariando, sempre vendo. Você faz coisas boas, ela só enxerga as coisas ruins, né? Então você vai dar um presente assim, a pessoa fala: poxa, mas essa embalagem não está bem feita. Ela não olha o presente, ela olha que a embalagem não está boa. Não é assim? E você não consegue, às vezes a gente não consegue agradar algumas pessoas. Tem pessoas que são amargas, mas às vezes elas estão, sabe o que elas estão fazendo? Pedindo socorro. Às vezes elas querem que alguém fale: olha, você não precisa ser assim, né? Elas querem que alguém ame elas, porque elas não conhecem o amor. Às vezes as pessoas não amam porque não conhecem o amor, né? Então, nós que conhecemos o amor, que se chama Jesus Cristo, nós precisamos ser diferentes. Ter uma compreensão, assim, uma paciência maior, né? Ter uma paciência diferente. Quando eu não era cristão, eu não tinha uma paciência, né? Eu, como diz outros, eu chutava o balde. Mas agora que eu sou cristão, eu preciso ser diferente, porque a minha meta é ser igual a Cristo. E Cristo pegou um monte de gente ali. Se Cristo tivesse medido o mundo pelas pessoas, a gente estava na roça, né? A gente estava frito. Por quê? Porque ele encontrou maldade, ele encontrou pessoas que atiraram pedra nele, puseram uma coroa de espinhos nele, né? Caçoavam dele, ridicularizavam a sua família, entendeu? E ele só encontrou pessoas difíceis. Mas ele morreu dizendo assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Amém? Jesus amou até o final aqueles que estavam matando, né? E a meta, nós vamos ver aqui no último versículo, que a meta é chegarmos à perfeição. Olha que coisa. Então, nós precisamos ter essa meta, irmãos. Pelo Espírito Santo, nós melhoramos a cada dia. Nós fazemos coisas que nós nunca imaginamos que poderíamos fazer, né? A gente que sempre foi difícil, a gente vai se tornando mais doce. Não por causa de nós mesmos, mas por causa do Espírito que habita em nós. Amém? Então essa mensagem que Jesus está dando. Vocês agora vão amar até os seus inimigos. Você acha que Deus ia falar isso e deixar a gente se virar? Agora ama aí, se vira. Não. Deus ele coloca em nós um Espírito que nos capacita. Amém? Ele fala: eu vou deixar o Espírito Santo e ele vos convencerá de todas as coisas. Então o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Que capacidade eu tenho de amar aquela pessoa que me perturba? Nenhuma. Eu, naturalmente, não tenho nenhuma. Mas eu creio num Deus que diz para mim: olha, vai, começa, acredita que eu vou te transformar. Então eu estou aqui, sujeito ao Espírito Santo, exposto a Deus, falando: Deus, trabalha em mim. O Senhor sabe que não é fácil, né? O Senhor sabe que eu não sou fácil. Mas Deus, eu creio. O Senhor está dizendo, eu vou junto. Então Deus vai começando, irmãos, a trabalhar nas pessoas mais difíceis, né? Paulo diz assim: pecador, né, dos quais eu sou o maior, né? Pecadores dos quais eu sou o maior. Paulo reconhecia que ele era difícil. Ele precisava olhar para ele mesmo e dizer: eu sou o maior dos pecadores. Eu não sou fácil. Mas Deus faz uma obra tão maravilhosa em Paulo que Paulo se torna ali o pregador da mensagem. Paulo identifica o coração de Jesus, ama Jesus e automaticamente ele começa a amar aquelas pessoas que ele matava, que ele mandava matar. E Paulo então começa a amar aquelas pessoas e ele larga tudo. Todo o posto que ele tinha lá nos Romanos, ele larga lá o posto de rabino lá dos judeus, né, de sacerdote, de rabino, né, que ele seria um rabino. Ele larga tudo aquilo, larga o conforto, o dinheiro, e ele vai viajar pelo mundo fazendo tenda para sobreviver e pregando o evangelho, porque o amor começa a movimentar, o amor começa a entrar na mente de Paulo, e Paulo fala: olha, eu faço de tudo para de alguma forma ganhar as pessoas para Cristo. Ele fala: eu me faço de fraco para ganhar os fracos, né? Louco para ganhar os loucos, e eu sirvo ao meu propósito. O meu propósito é falar do amor de Cristo. Então Paulo transforma a vida dele por causa de um espírito que ele se deixou levar, o Espírito de Deus. Amém? Espera aí que estamos quase na hora, hein? Estou falando demais. Bom, deixa eu ver aqui onde nós estamos.
46, 47. Acho que dá para a gente ler o último versículo. Amém? O último versículo diz assim, olha que interessante. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha que fácil, né? Jesus aqui está dando uma coisa fácil. Sede perfeitos, né? Se você não está no contexto aqui, não está no espírito e lê isso daqui, você sai correndo, né? Como é que eu vou ser perfeito? Tá de brincadeira? Deus não me conhece para saber como é que eu vou ser perfeito? Mas é porque Jesus está conduzindo ali, né? Jesus ele está criando uma consciência nova, né? Então ele vai dizendo, olha, vocês entendiam assim, agora entendam diferente. Vocês desprezavam e lutavam e odiavam alguns, agora vocês vão amar todos. Então Jesus vai ali conduzindo a mente, a consciência daquelas pessoas e por fim ele fala para vocês chegarem à perfeição, como Deus é perfeito. Amém? Então nós percebemos por essa palavra de Jesus que ele está falando sobre algo sobrenatural, né? Não tem como ele falar assim, sede perfeitos para homens naturais. Então ele está falando que o Espírito Santo, o Deus, ele vai entrar de forma sobrenatural sobre nós, nos tornando perfeitos, segundo o olhar de Cristo. Amém? Então Jesus, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, né? Então Jesus está falando da perfeição através do sangue de Cristo. Então nós somos expostos, passados pelo sangue de Cristo, e nós nos tornamos perfeitos aos olhos de Deus. Amém? Porque o nosso pecado, as nossas transgressões são apagadas pelo sangue de Cristo. Então nós somos feitos perfeitos pela misericórdia de Deus. Então Deus nos olha sem mácula, né? Sem defeitos, porque o nosso Deus é bom para conosco. Amém, irmãos? Amém. Obrigado. Acho que nós